Outro dia eu tava trabalhando e percebi a solda sem rendimento, exigindo uma corrente anormalmente alta pro eletrodo que eu tava usando. Daí eu medi a tensão de alimentação da rede, vi que tava dentro da tolerância, embora no limite, e quando fui verificar se a garra negativa tava bem firme, percebi ela muito quente. Como eu já tô calejado nessas coisas, naquele momento eu soube exatamente qual era o problema. Eu tenho absoluta certeza de que você já teve um fone de ouvido, ou cabo USB, ou qualquer outro cabo que se rompeu bem na base do conector depois de algum tempo de uso. Mas por que esses cabos se rompem? Bom, os condutores, os fios dos quais eles são compostos, são feitos de metal, óbvio, geralmente cobre. Os metais têm a propriedade de serem dúcteis, isto é, dá pra dobrar eles pra lá e pra cá sem que eles se partam, mas isso tem um limite. Chega um ponto onde entra em ação um fenômeno chamado fadiga, onde aquele dobra pra lá e dobra pra cá começa a criar microfraturas no metal que com o tempo vão aumentando até que haja ruptura completa. Mas por que essa ruptura acontece sempre na base do conector? É que é ali onde o cabo fica submetido ao estresse de ser dobrado pra lá e pra cá o tempo todo. No resto do cabo, o isolamento, a capa do fio, por ser mais ou menos rígida, costuma limitar a amplitude dessa movimentação. Então ao longo do fio, o metal é menos exigido fisicamente. É por isso que essa ruptura raramente acontece no porta-eletrodo, é quase sempre na garra negativa. E como eu evito que essa ruptura aconteça, ou pelo menos prolongo o tempo que leva para ela acontecer? Simples, reduzindo a amplitude, a liberdade de movimento do cabo próximo ao ponto onde ele se fixa. Dá para fazer isso de várias formas e, se você observar, vai ver que a maioria dos aparelhos já tem algo assim. Voltando para a garra negativa. Aliás, garra obra ou simplesmente garra seria uma forma tecnicamente mais adequada de chamar isso aqui, já que muitos eletrodos permitem soldar tanto com uma polaridade quanto com outra. Mas por conveniência eu vou continuar chamando de garra negativa mesmo, que todo mundo entende. Enquanto observava isso aqui, eu pude perceber que o condutor aqui é de alumínio cobreado e não de cobre. Esse tipo de cabo é bem mais barato que um de cobre puro e, comparado com o de cobre da mesma bitola, tem uma capacidade de carga menor. Isto é, conduz corrente num limite menor quando comparado com o cabo de cobre sob as mesmas condições. Mas isso não é demérito algum, tá? Quando adequadamente dimensionado, o alumínio não só pode, como é usado como condutor elétrico no nosso dia a dia. Isso torna os equipamentos mais baratos e, consequentemente, mais acessíveis. O que eu decidi fazer aqui? Primeiro, comprar uma garra melhor pela incrível quantia de R$18. Essa garra que vem nas máquinas é a mais barata possível. Os fabricantes costumam cortar custos nessas partes menos críticas para poder ter competitividade no mercado. Normal, jogo que segue. Mas como eu preciso continuar soldando, por hora eu vou trocar esse conector por esse aqui. Eu também vou colocar essa mola aqui no cabo próximo ao ponto onde ele é conectado para reduzir a liberdade de movimento dele. Essa mola eu tirei de uma máquina de lavar velha, se não me engano. Eu tenho uma gaveta aqui na escrivaninha cheia de tralha que eu vou guardando na esperança de que possa servir para algo algum dia. É isso, dá uma inspecionada nas conexões e cabos da tua máquina de solda de vez em quando, especialmente se tu sentir o porta-eletrodo ou a garra negativa aquecendo para além do normal.